Atenção! O canal Não Assista à Noite realizará um sorteio de 2 obras do autor Jefferson José. O livro O Werewolf na Vila dos Lobos e o livro O Dia em que o Sol Parou. Para participar, você precisa pegar um vídeo do canal e compartilhar com seus amigos das suas redes sociais: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Quai, TikTok e todas as redes que você tiver, pois, para que o sorteio se realize, nós precisamos alcançar a meta de 10.000 inscritos. Conto com vocês, meus queridos seguidores, para este desafio. Mas se você não tem paciência para esperar o sorteio, você pode adquirir as suas obras do Jefferson José agora. Clique no primeiro link aí nas descrições, que levará direto para o WhatsApp do Jefferson José. A compra é feita diretamente com ele e é totalmente segura, como eu já mostrei aqui, eu recebendo meus livros e a Heloise os dela. Você já ouviu falar da brincadeira Charlie Charlie? Eu estudava no 5º ano. Isso ocorreu em 2014. Eu estava na sala de aula junto com os meus amigos e me recordo que era aula vaga e nós decidimos brincar de Charlie Charlie. Para quem não lembra como é a brincadeira, vou explicar. O desafio Charlie Charlie é um jogo de adivinhação em que a suposta resposta a uma pergunta sim ou não é encontrada esperando que um lápis ou caneta aponte para a palavra sim ou não escrita em uma folha de papel. Foi popularizado no mundo de língua inglesa em 2015, em parte através da hashtag Charlie Charlie Challenge. O jogo dos 2 lápis envolve cruzar 2 canetas ou lápis para criar uma grade, com setores rotulados como sim e não. E depois fazer perguntas a uma entidade sobrenatural chamada Charlie. Espera-se então que o lápis superior gire para indicar a resposta a tais perguntas. A primeira pergunta que todos fazem ao brincar é: podemos brincar? Ou você está aqui? Ou você está aí? O lápis superior está precariamente equilibrado em um ponto de articulação central, o que significa que ele pode girar facilmente no pivô devido a leves rajadas de vento ou à respiração dos jogadores que esperam que o lápis se mova. Obviamente, quem joga o jogo acreditava que quem respondia seria a tal entidade, Charlie. Voltando ao relato. Escrevemos as palavras do jogo no papel e colocamos as 2 canetas na posição e começamos a brincadeira. Perguntamos: Charlie, você está aí? A caneta moveu no sim. Logo já ficamos muito assustados. Sim, éramos bem impressionáveis e decidimos parar a brincadeira. Sei que muitos podem achar bobagem o que aconteceu até agora. Porém, o que aconteceu a seguir foi tenebroso. Fomos ao banheiro e vimos um rosto no espelho. Era uma mulher branca, com dentes pontiagudos,
eram bem afiados. Pareciam com dentes de predadores, como as piranhas. Aquela sinistra criatura rosnava para nós. Quando vimos aquele ser maligno, ele desapareceu do espelho bem na nossa frente. O pessoal dizia que a escola tinha uma energia negativa. 3 dias depois que eu fiz a brincadeira, não conseguia dormir à noite. Estava vendo coisas. Então, perguntei para os meus amigos se eles estavam assim. Eles falaram que sim. Às vezes, a gente pensa que é só uma brincadeira, mas é uma coisa para poder atrair coisas ruins. Espíritos malignos, entidades do mal. Depois desse dia, eu fiquei muito assustado. Tinha muito medo de olhar no espelho e de dormir com a luz apagada. Fiquei algumas semanas dormindo com a porta do quarto aberta e a luz acesa. E eu sentia que tinha algo me vigiando. Perguntei para os meus amigos se eles sentiram a coisa diferente, algo diferente, se alguma coisa mudou. Eles disseram que estavam assustados também. Cuidado com essas brincadeiras que parecem inofensivas. Podem ser armadilhas para fazer muito mal àqueles que brincam com Charlie Charlie. Boa noite. Eu sou o Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje aconteceu aqui mesmo na minha cidade. Em 2012, minha irmã precisava fazer uma reforma na sua casa. Com muito custo, achou uma casa em um bairro vizinho do seu. Era uma casa grande. A parte de cima, onde ficavam os quartos, era de madeira e embaixo de alvenaria. Ela se mudou para esse lugar e já nos primeiros dias começaram a acontecer coisas estranhas. Objetos caindo, luz acendia e apagava, passos na escada. E pasmem, certa noite minha sobrinha desceu na cozinha que ficava na parte de baixo e viu uma figura em forma de uma sombra negra, parada no canto da parede. Quando minha sobrinha acendeu a luz, a sombra desapareceu. Ela subiu a escada desesperada, gritando que tinha visto algo que não era gente. Tornou-se rotina os barulhos estranhos naquela casa sinistra. Mas o pior ainda estava para acontecer. Era por volta das 6 horas da tarde e a casa começou a pegar fogo, do nada, sem nenhuma explicação. E um detalhe: foi constatado na perícia que não foi causado por nenhum curto-circuito, pois a instalação era nova, feita por um eletricista cadastrado. Foi um verdadeiro terror. Minha mãe, já de idade avançada, morava com a minha irmã. Graças a Deus só teve danos materiais, pois elas saíram antes do incêndio tomar conta do lugar. E elas voltaram para a casa da minha irmã, mesmo estando em reforma. Depois do acontecido, o antigo dono fez uma revelação assustadora e disse o seguinte: nunca ninguém conseguiu morar na casa por tanto tempo, pois algo naquela casa não permitia, porque a casa era amaldiçoada. Não se sabe a razão e o porquê isso acontecia. E revelou que os inquilinos viam sombras negras andando pelos cômodos, panelas caindo, móveis sendo arrastados, exatamente igual como minha irmã contava. Eu até duvidei dela no começo, mas depois desse incêndio e do que o antigo proprietário contou, acredito que é verdade. Atualmente fizeram outra construção, mas as coisas não pararam. Do nada, a parede inteira caiu, sem nenhum vento. E mais um detalhe que eu esqueci. No dia do incêndio, um antigo dono disse que ele viu várias sombras saindo do meio das madeiras queimadas da casa. Bem, gente, esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Boa noite.
Mano, tem coisas assim que a gente se impressiona, né? Principalmente com relatos que você sabe que tem fundo de verdade, porque você se depara e se diz assim: eu vivi algo parecido. Eu já contei outros aqui, outros relatos sobre do que ocorreram comigo na casa que eu vivia, né? A questão era aquela casa que era um hospital, foi desativada e virou vila. Lembro bem que na época o papai ele estava doente dos pés, que ele estava com joanetes muito grandes, devido ao uso constante de coturno, porque meu pai era militar. E aí ele precisou viajar para Belém para poder fazer uma cirurgia. E a mamãe foi com ele. Aí ficou na casa. Eu, meus 3 irmãos, né, que eu sou caçula, a minha prima, uma prima de mais ou menos 19 anos, e uma bebezinha e a mãe da bebê. Como o quarto da minha mãe era maior, então a gente decidiu todos dormirem no quarto dela, né? No quarto da mamãe. Na primeira semana não aconteceu nada. Foi tudo tranquilo, né? E quando passou para a segunda semana, que seria na semana que meus pais voltariam de Belém, foi o terror, né? Foi a semana que nos causou um grande espanto. O que aconteceu? Numa certa noite, né? A casa ela sempre ficava apagada, né, no escuro, fechávamos tudo e deixávamos a luz do corredor acesa. Todas as noites a luz do corredor ficava acesa. E essa luz ela passava por debaixo da porta, né, pela fresta. Aí dormi na cama as minhas 2 irmãs, sobre a cama numa rede a bebezinha. Eu e meu irmão dormíamos em colchões no chão e a minha prima com a mãe da menina dormiam em redes próximo à porta. Ficava assim mais ou menos sobre mim e o meu irmão, as redes. Beleza. Que nessa certa noite, a mãe da menina, eu ouvi uma batida na porta do quarto, né? E ela ficou assim. Aí teve uma outra batida e foi mais forte. Foi quando todo mundo acordou e ela perguntou assim: vocês ouviram? Aí, pá, bateu de novo. Aí todo mundo ficou preocupado porque acharam que era ladrão. E aí foi a grande pergunta: como é que entrou um ladrão, sendo que no quintal era uma garagem e estavam todos os caminhões, tratores, não sei o que mais, do exército. Então ficavam soldados vigiando aquilo. Então não tinha como alguém ter entrado em casa. Aí a mãe da menina olhou por debaixo da porta e ela viu uma sombra em pé. E ela mesma disse: tem alguém na porta. Aí todo mundo ficou assustado, ficou apavorado, né? Porque dava medo, cara. Dava muito medo. E aí escutou-se de novo uma batida forte na porta. E aí a Simone, né? Que é o nome da mãe da menina, diz assim: quem é? Quem é que tá aí, hein? Eu vou abrir a porta. E aí todo mundo ficava com medo, né? Com medo de ela... Pediu para ela não abrir a porta. Aí foi-se quando deu-se umas batidas mais fortes na porta. E aí isso encheu todo mundo de medo. Eu fiquei muito assustado, muito apavorado. E as minhas irmãs começaram a chorar. Eu tinha acho que uns 9, 10 anos de idade. Eu também fiquei com medo, comecei a chorar, né? E a Simone até dizia: se bater mais uma vez eu vou abrir, hein? Se bater mais uma vez eu vou abrir. Aí ficou um silêncio mórbido, assustador, até o silêncio incomodou. Aí foi quando teve uma porrada mesmo forte assim na porta. Pá! Foi com força mesmo. E aí ela abriu rapidamente a porta. Quando ela abriu, ela sentiu assim um vento bater no rosto dela. E não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E ela diz assim: eu vi, gente, tinha uma pessoa do outro lado da porta. Eu vi uma sombra, era uma pessoa em pé, parada na frente da porta. Mano, ninguém dormiu mais. Ninguém mais conseguiu dormir. Quando os meus pais, eles voltaram, aí foi quando a gente relatou o fato para eles, né? Desse ocorrido. E foi o que
levou aos meus pais se mudar dali, né? O que fez com que os meus pais acreditassem no fato, porque não foi uma criança quem contou, foram os adultos, né, que contaram o que ocorreu e que foi pedido para tomar uma providência, né? A Simone mesmo falou, gente, tome alguma providência. Agora sim, mano, né? Embora hoje eu já tenha mais de 40 anos, e até hoje eu lembro, revivo alguns desses momentos assim, né? Que conto. E quem quiser ouvir e acreditar, parabéns, né? Mas que aconteciam coisas na casa. Pareciam coisas assim de filme de terror, sabe? Mas de verdade, mano. Era a mais pura verdade, a mais pura realidade na minha vida, sabe? E é uma coisa assim que eu nunca vou esquecer, porque isso também mexeu com os meus familiares. De verdade.